Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, a analisar o combate que a gente fez react recentemente. Raw 74 aconteceu no dia 21 de dezembro de 2019. 19, meu Deus. 2019. Uma das lutas da noite foi uma defesa de cinturão do Alex Poatan. Ele tinha 32 anos na época. Ele enfrentou esse turco aí que tá na imagem. Aqui tá estatísticas do Poatan. Alcances que são um tanto públicos. A experiência profissional até a época ele já tinha se tornado o campeão. É interessante apontar, existe um comentarista importante no Glory que chama Joey Valtellini Bazooka, Joseph no caso. Ele é membro do Hall da Fama do Glory, eu acho que é do Glory mesmo. Foi um grande lutador canadense. O cara era muito sinistro. O cara, além de muito habilidoso, ele tinha um low kick que, sei lá, alguém na família era lendo, porque corta a árvore. O cara socava feito um, um caminhão desgovernado. Ele é literalmente o mais próximo do que o ser humano pode ter de ser comparável a uma bazuca. É um, é um cara bem importante. Eu não pararia para falar sobre um comentarista barra analista do negócio de luta se não fosse alguém que é muito marcante e importante. Ele tem um canal no YouTube muito bom. Eu já assisti muito vídeo. Não sei nem se aquele cara vende curso, mas se bobear ele vende. O cara é muito bom mesmo. E eu sinceramente, eu não bato palma para todo analista ou comentarista. Na verdade sou extremamente chato. Tem muita pessoa que é comentarista. Eu vou fazer algumas emissoras, mas eu não vou falar o nome pra não arrumar treta desnecessária. O cara faz um trabalho porco porque quer, mas não vamos desrespeitar o fato que ele faz um trabalho porco, que ele é um profissional que eu não sei nem porque tá recebendo salário, porque profissional só no fato de ser pago. Na verdade não é um cara, são vários. Sempre envolvi treta, mas de qualquer maneira. A gente não tem que ter apreço por qualquer pessoa ou respeitar a pessoa só porque ela ganha com isso, ela trabalha com isso. Respeito tem que ser conquistado a partir da sua competência. Joey Bazooka, é muito difícil respeitar alguém. Ainda mais o pessoal do meio do combate que é questão de narrar, falar. E eu sou muito cauteloso, sou especialmente chato demais. Joey vale a pena, é um cara muito bom. E eu não conheço esse canal dele tem tantos anos, só tem uns 2 anos mais ou menos. Eu queria ter conhecido até antes, que o cara já tinha muito vídeo já. Mas canal bom. Ele aponta que as coisas mais importantes a se falar dos lutadores por parte do desafiante, pressão, mas vai adiantar de nada. Low kick dele é muito bom. E realmente o cara parecia ter uma qualidade em low kick. Defesa de bots, a gente viu que realmente a defesa dele era muito fechada. O Poatan tem muita experiência tem tanta experiência como campeão. Eu acho que era a primeira defesa dele, mas ainda assim tem experiência em luta desse porte. Ele tem uma variação ridícula de golpes. Eu já falei isso no react, eu não sei se vocês conhecem o Alex Pereira só pelo MMA, após
algumas pessoas conheceram após se tornar campeão. Hoje em dia duplo campeão e futuro Hall da Fama do MMA também. Mas ele no kickboxing ele era muito mais dinâmico. Eu já apontei a minha perspectiva que o kickboxing é o esporte mais dinâmico de todos, de esportes de combate. O Muay Thai tem a rítmica própria. Não é dinâmico, mas é pelo funcionamento do Muay Thai, especificidade das regras. Então não considero muito dinâmico. MMA, se falarem que é mais dinâmico e mais entretido, vocês estão de sacanagem com minha cara. Só não é mais monótono que uma luta de grappling. O boxe é um esporte de fato muito dinâmico, tem aqueles seus momentos de impasse, momentos frios que o pessoal está estudando e tudo, o pessoal está construindo a vitória, mas todo combate em si tem isso, mas é um esporte extremamente dinâmico. E o kickboxing, levando em conta que tem essa questão de um ritmo de luta muito similar e essa questão de socar muito desenvolvida, então já podemos falar que tem um dinamismo do boxe, com acréscimo de golpes, aumenta a complexidade do combate, fica com muito mais possibilidade de golpes e defesas, situações diferentes. Então, por essa adição, só por essa diferença de poder dar o joelhada e chute já se aumenta e muito o dinamismo do segundo esporte mais dinâmico do mundo. E o Poatan era especialmente muito mais dinâmico. Ele se adaptou ao MMA, ele levou para o MMA o estilo de luta dele, ele fez um kickbox funcional para si, adaptado. Nem tudo que se luta no kickbox se adequa ao MMA. Então, ele teve que fazer essa adaptação. E ele era muito bom. Era show muito, de muitas variações. Por esse dinamismo, ele tinha muita questão de dar counter, uns contragolpes. Ele não era o lutador de counter, mas tinha uns momentos aí que tu levava na lata de graça. O de hoje tá falando sobre as características, explicando as questões de regra, porque não é toda hora que eu faço vídeo de kickboxing, talvez seja o de menor frequência. 5 rounds, mas isso é padrão para esse tipo de evento. Quando se trata de luta de campeonato, normalmente tem muitos esportes que tem a questão de durar de 3 rounds de luta normal. Quando se é um title shot, uma luta pelo título, uma partida pelo título, seja como vocês quiserem chamar, é 5 rounds. MMA tem 5 minutos, nas regras ocidentais do UFC. O kickbox tem essa questão de 3 minutos, com a similaridade do duração do round do boxe. No kickbox você pode chutar, você pode dar joelhada e você pode socar. É tudo golpe legal. Você não pode dar cotovelada, que isso é só nas regras do Muay Thai. Você não pode sweeps, o que é mesmo, se me bem recordo. Sweeps, tradução, varredura como é que chamavam? Cara, aqui chama rasteira. Você não pode dar rasteira, você não pode arremessar. É tipo, você não pode fazer toda a questão de derrubar a pessoa. Não é Muay Thai que você pode dar muita, mas rola muita rasteira. Você ficar jogando a pessoa, porque seria um antijogo pro que se é esperado de um combate. Eu já tinha quase certeza que era uma rasteira, mas é bom saber.
Você não pode cair mais de 4 vezes. Um lutador não pode cair mais de 4 vezes, senão é interrompido a luta. É 3 no mesmo round. É um tanto comum isso. Às vezes sim, às vezes não. É o correto. Médicos auxiliares, o árbitro pode interromper a luta quando se julgar necessário. E também uma coisa interessante, não é sempre, mas muita, muito evento, quando colocam uma luta pelo cinturão, não é feito só a partir de 3 juízes. É feito a partir do julgamento de 5 juízes distintos. Aqui vai ser julgado por 5 juízes diferentes. Se eu fosse um dos juízes, eu daria 10-1. O primeiro round que o Poatan matou. É, meu Deus do céu. Pode ser descontado ou deduzido pontos, seguindo as regras. A adição de pontos é tendo em vista a pessoa ir ao chão, o knockdown. Isso por tradição, quais são os esportes de combate? Você ganha um round. Você diz que você ganha um round se você dá um knockdown, a pessoa ir ao chão uma vez. Por quê? Porque normalmente quem dá knockdown tá na vantagem. Então você ganha ainda mais o round. Aí ficam 10-8 comumente. Comumente é um 10-8 em vez de um 11-9. Mas eu acho que ficaria elas por elas. Mas o que ocorre? Se ocorre a situação contrária, quem tá levando sufoco no round dá um knockdown, deveria-se, mas não é tão comum, deveria-se, na realidade, ser dado empate. E tipo, só é dado empate, é um 10-10, quando sinceramente, 10-10, ou os caras têm que fazer uma performance divina, é tipo, inacreditável no round e tá muito equilibrado, ou quando você é um 10-8 e você dá um knockdown, aí comumente vão dar um 10-10, porque o que acontece? Se você tá perdendo, você tá no 9, na pontuação do 10-9, se você dá um knockdown, ainda mais tem chances de você começar a se impor mais, mas normalmente é muito marcante. É extremamente marcante. Então, às vezes você pode estar perdendo que o pessoal esquece que você estava perdendo até o knockdown. Não é tão incomum. E eu quero atentar ao fato que existe sempre essa possibilidade. Vocês sempre têm que ter em vista. Vocês, para não falarem que os juízes estão roubando vocês, para vocês entenderem o que de fato é um roubo e não é um roubo quando ocorrer com vocês, é compreenderem tanto o sistema de pontuação como entender como os juízes pensam. É legal a questão de transparência que é feita no evento, porque tem muito evento que você não sabe quem pontuou qual, como se foi ganho a luta, o round foi para quem. Eles cedem ao final de cada round. Felizmente a gente tem chances de ver essa questão. Vai demorar um pouco para começar, então vamos. Antes de começar, deixa eu ver onde foi feita essa luta que eu fiquei curioso. Onde ocorreu? Arnhem, onde fica esse lugar? Netherlands. Ih, começou. Foi mal. Vamos começar a análise. Eu não prestei atenção aos sons. Alex, muita pressão. Quando tu vê um monstro desse tamanho avançando na tua direção em postura de luta, é muito difícil. O cara cedeu espaço ao Poatan. Então, a gente vai ver Poatan lutando na pressão todos os momentos do round barra do combate. O cara tão acuado e se colocando numa posição defensiva, ainda mais em uma posição,
Deu total liberdade pro Poatan tentar destruir no murro. O que de fato aconteceu? A gente viu, o primeiro não estava tão propenso a conectar, mas o segundo tava no embalo. Ele não conseguiu conectar um soco, mas o adversário muito próximo. E também aproveitando que ele já estava ficando, ele já não estava tão diagonal, ele já estava fazendo ele colidir com um corner, já começaram a ir pra cá. Então ficou fácil para ele chutar a perna do Poatan para ir para fora. Ele ficou nessa posição que os dois estão. O Poatan tá muito, como é que o pessoal chama? Lembra um tanto a postura da esgrima, está me fugindo infelizmente a palavra. Eu peço até desculpas não tá não explicar nos termos que normalmente é usado, mas a postura dele tá bem frontal. Isso em diferentes lutas leva a diferentes formas de combater no kickboxing. Ele tá numa postura que é ótima para socar, porque o boxing os caras lutam desse modo tão frequentemente. É uma situação vantajosa, porque além de você dar o espaço para que você desenvolva a rotação da parte de trás, você desenvolva a rotação dos golpes da mão de trás, é uma questão técnica. Também tem questão de você expor menos, você consegue ficar dependendo de proteger menos coisas. Você protege essa restrição de socos daqui com essa mão, essa daqui, o ombro. Você consegue se fechar, você também vai fazer uso do footwork. Essa posição é ótima para você ir para frente e para trás, não tanto para os lados. Aí você tem que não ficar tão retinho, mas é um frente e trás, por isso eu faço questão de remeter a esgrima. E no kickboxing isso dá maior liberdade para ele desenvolver muito o chute da perna da frente. É um chute inesperado, ainda mais que o Poatan é muito rápido, é muito forte, então vai ser um chute que o cara não vai reagir tão rápido quando seria da perna de trás, vai ser forte, vai pesar, vai levar o cara a ficar desconfortável, isso mudar o combate. Vai ter ótimos momentos em que você vai poder dar o chute da perna de trás. Nessa posição, o chute da perna de trás vai ter que ter uma rotação. Então, pela lógica da cadeia cinemática, vai ser um chute mais forte. Mas se ele tivesse com a base mais paralelizada, não a base paralela de fato, mas uma base não tão frontal, mas um pouco mais lateral, como acontece em outras lutas, um pouco, depende do lutador, às vezes bastante, às vezes pouco mais do que ele tá, o chute é mais rápido, não por ser mais rápido, mas é mais rápido porque tem que percorrer uma menor distância. Nesse caso vai percorrer uma grande distância, mas o cara vai ter que se preocupar com a mão da frente, a mão de trás e o chute da perna da frente. Ainda mais que o cara tá muito fechado. Ele tentou chutar essa postura, o Alex tá com a perna da frente bem pra frente, tá exposto, ele tem que tomar cuidado. Ele tá numa ótima distância pra ele não ser atingido, ainda mais que a vantagem do alcance dele. Apesar do pessoal falar que a defesa dele é fraca, pode-se até argumentar que de fato, só que na realidade a maior defesa do Alex é o cérebro, que faz a manutenção do senso de distância e a própria distância. Ele consegue facilmente ir para trás. Às vezes faz um jogo de cabeça e aí volta, é um contra-ataque, é um tanto similar, não necessariamente os mesmos detalhes técnicos pra gente falar que é o bull counter, mas numa lógica análoga. Ele pode ir para trás depois voltar, tem muita possibilidade. Às vezes ele pode nem precisar se mover porque o cara não tinha alcance de fato. Só que isso é a cabeça, o rosto tá bem afastado, tá ali, a perna tá muito pra frente, é exposta. É uma questão que se você lutar dessa forma, você tem que ser cauteloso para quanto ao dano que você pode levar na perna. Ele tá indo pra frente e pra trás, ameaçando.
O cara tentou dar de novo. Vai ter uma hora que o Alex nem vai receber o chute para ver como ele tá se adaptando. Ele já tava pensando que o cara, pra fazer com que o Alex tente impor menos pressão, aproveitar esses momentos em que ele não tá fazendo nada, tá se expondo muito para acertar a perna. Alex já tá contando com isso, então ele cronometrou para dar um counter, uma combinação de contragolpe a partir do chute. Praticamente ele defendeu o chute. 31. Vou lerdar, por assim dizer. Eu vou diminuir a velocidade, vai ser 40% da velocidade real do vídeo. O que ocorre? Eu já fiz uma recomendação em Change for YouTube. Eu vou até falar porque é uma coisa até importante que me deu dor de cabeça recentemente. É uma extensão que tu altera muitas coisas no YouTube. É muito próprio para mim que eu aumento a velocidade. O limite de velocidade é 16 vezes. Eu assisto luta. Quando eu vou assistir luta para pensar se eu for fazer, eu assisto velocidade 3. É mais do que cabível conseguir assistir uma luta nessa velocidade. Se eu assistir na velocidade normal, quer queira, quer não, vou analisar. Eu vou diminuir meu tempo, fazendo a luta ser mais rápida. E eu vou, às vezes, se eu acelerar até um pouquinho mais, eu consigo não ter muito senso de crítico da luta. Tem outras coisas. Você pode até pular o Edge, você força ele aí ao final, mas não recomendo. Gerenciador de anúncio. Se vocês colocarem, vai ter um bloqueador ativado. Você tem que desativar porque o YouTube senão não vai liberar você usar. Você não pode bloquear anúncio. Você pode até fazer um pulo de propaganda, mas você impedir que ele apareça na tela é uma trapaça e não queremos trapaceiros porque senão você não consegue assistir o vídeo. Eu falo por experiência. Mas o que acontece? Eu reduzi para 40% da velocidade. Eu gosto muito de fazer isso nos combates. A gente vê aqui, ele tá no frente e trás, ele já viu que o cara tá coado, ele já percebeu que o adversário não gosta de ficar nas cordas. Eu acho que isso entrou na intuição do Poatan, mas se você perceber, ele normalmente quando ele tá nessa distância, até um pouquinho mais, ele já não quer recuar mais. Então ele tá esperando dar um low kick. Poatan levantou para não receber tanto, para não afetar e também para avançar. O chute, quer queira, quer não, se adequou à questão de ele avançar, ele estava presando a distância correta. Ele se defendeu da forma que foi, mas a Tchepo não deixou de sacrificar de certa forma. Afetou um pouco o equilíbrio, mas não afetou o início da combinação. Eita. O cara fugindo. Agora pode entrar mais essa questão do chute. Porque o Poatan, quando ele estiver nessa distância boa, ele vai socar. Ele vai pressionar o cara para ficar fechado. Aí ele vai ter muita possibilidade de chutar, mas ele não vai optar tanto. Ele vai socar muito, ainda mais que os cruzados dele tem uma técnica surreal por trás. Muitíssimo eficiente comparado à maioria dos cruzados. São cruzados sinistros. Possibilidade de joelhada. Então, isso é numa menor distância. Quando ele estiver numa distância um pouco antes, ele vai chutar. E a perna da frente é uma perna coringa. Eu vou chamar de perna coringa. É um golpe interessantíssimo. O Sunshine mesmo, ele faz muito... Não, acho que é o Boacal. Na verdade, muitos lutadores em diferentes níveis eles fazem esse uso da perna da frente. O Boacal usa muito. Meteu-lhe um sarrafo, o cara se aproximou, percebeu que não é tão legal essa questão do chute da perna da frente, porque é um chute que eu acho que talvez é o mais comprometedor de defesa. O que acontece? Isso é um treino que vocês podem treinar, vocês recebem, na hora que você recebe o impacto, você se prepara para receber o impacto. Quando a perna estiver descendo, você pega ela, aí tu gira, tu joga pra longe, afeta o equilíbrio do cara. E o cara conseguiu dar uns
Não foi lá um calf kick, mas ele conseguiu dar como se fosse uma banda. Não foi uma rasteira, mas foi um golpe muito esperto. Ah, não pode fazer isso. O cara tá todo errado, mas foi criativo. No mínimo diz que o cara deve treinar muito Muay Thai ou o próprio kickbox. Eu nunca treinei kickbox pra saber se isso é parte do treino do kickboxer. Mas, eita, já treinei. Todo mundo treina muito essa questão de pegar o chute do cara. Ele, em vez de fazer isso, ele poderia até aproximar do potão. Não, aí ele levar um morrão e perder a cabeça. Era melhor deixar quieto mesmo. Cara, pior, ele tirou uma com a cara com o campeão, que é o campeão que vai matar ele. Isso não foi esperto. Quando ele for campeão, ele devia ter feito isso. Vai entrar numa situação similar ao que eu tinha apontado. O cara vai tentar um chute, um calf kick. Se não um próprio low kick, mas comumente um calf kick para tirar o equilíbrio do potão. Ele só tirou a perna da frente, o cara pensou, meu Deus do céu. Cara, essa parte é interessante. Ah, deixa eu tirar essa legenda aí. Oxe, volta. O que acontece? O cara, ele andou muito. Ele andou pra cá, pra ir pra cá. O potão tinha que andar em linha reta. Então, ele... Não sei se na cabeça do turco, mas ele fez com que o Poitin não estivesse numa distância. Ele deve ter pensado que ele tomou uma grande distância do Poitin, mas não foi isso. Então ele não esperava ameaça. O Poitin avançou, aproveitando o fato que... Viu o refri, Vitor? Obrigado. Viciado em refrigerante. O cara tá muito fechado, ainda mais quando ele fez esse avanço. Talvez pela postura. Já ia indicar que a mão da frente ia dar um cruzadão. Mas... Ele já ficou fechadão. Aí já deu toda a liberdade pra socar. Aí o que veio primeiro? O Poitin socando porque o cara tava num mau momento. E obrigaria ele a ficar fechado e aí não ia revidar o soco. Ou o cara se fechou porque o Poitin tava vindo dar o soco. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa daqui, sinceramente, só esse Bairak vai saber responder. Tá, essa questão, o cara tá encurralado, mas tá tentando ver o que faz, pra onde fugir. Ele tá numa situação que ele não tem muito o que fazer contra um lutador que coloca uma pressão. Obrigado. Uma pressão muito grande. Cara, ele se lascou. Na verdade, ele devia ter deixado outro sofredor pegar o cinturão. O Poitin não tava querendo ficar muito tempo com a cinta. Ele queria subir. Então era melhor ele lutar pelo interino do que ele ficar esborrachado no hospital quando o interino tentasse. Eu não lembro se o Poitin perdeu o título e depois subiu, ou ele deixou e ficou um interino. Não lembro. Acho que valeria a pena depois eu pesquisar. Eu de fato não fiz tanta questão de pesquisar sobre isso. Mas era mais fácil o cara enfrentar o outro. Às vezes a incompatibilidade com o adversário. Se você é um lutador de pressão e você tá lutando com uma pessoa que pressiona melhor que você, não é legal. Ele tá dando espaço. O que acontece? Se ele dá mais espaço, se o cara ficar encurralado, não sei se vocês há de concordar, mas se esse Bairak ficar encurralado, ele não vai tentar fazer nada. Ele só vai ficar na defensiva. O Alex vai ter que fazer a combinação para quebrar o casco da tartaruga. E existe a possibilidade de contragolpe. É mais fácil pro Poitin nocautear pressionando do que contra um pressionado. E sinceramente, é porque o pressionado vai tentar contra-golpear.
com certeza vai querer contra-golpear para diminuir o sufoco. O golpeado, o que está sendo pressionado, não está sofrendo a pressão durante, é o que já sofreu a pressão e ainda vai sofrer mais ainda. Ele com certeza vai pensar em contra-golpear, talvez não tanto. Aí que acontece, o Poatan já tá vendo muito esse low kick desse cara. Então é muito bom ele dar espaço pro cara desse low kick. Entrar numa situação que ele tente. Ótimo chute. Aí já tava numa distância que ele aproveitou que o cara tava se movendo. Talvez estivesse se movendo até, de fato, ao golpe. Não foi num time tão perfeito, mas o cara andando pra cá, soltou ele aqui. Foi um golpe legal. Poderia ter sido até pior, mas não deixa de ser um ótimo golpe. Não foi tão esperado. Não seria tão esperado quando o outro golpe que foi, que o cara derrubou. Aí ele teve que voltar a perna rápido, que o cara tentou dar um low kick da mesma perna que subiu. Foi esperto, de fato, um elogio pro desafiante. Mas que morraço. É como o cara foi pra cá, ficou muito legal ele querer subir o joelho no zoio. Foi uma boa tentativa. Bom low kick. E tipo, o Poatan ia começar o jogo, então ele conseguiu acertar o Poatan, pontuar o Poatan, ferroar, vamos chamar assim, antes de o Poatan começar a pressão, então não deixe de ser merecido elogio. Cara, só que ele tentou fazer de novo, cara. Cara, ele tem que tentar alguma coisa diferente, porque é como eu falo, ou ele é pressionado, ou ele vai estar em pressão. E em ambas ele vai estar passivo com o Poatan, ele vai tentar ter uma atividade. Ele não vai, talvez ele tome a iniciativa, como a questão quando ele está sendo pressionado aqui, ele tenta low kick. Ou ele vai tentar sair de uma surra. E cara, o que ele tá fazendo não é bom a longo prazo. Não, ele não tem o que fazer. Esse round seria um 10-8 se bobear. Uou! O que acontece? O Poatan tá mandando joelhada voadora. Mandou uma voadora. Aí aproximou, ele tá querendo pegar a nuca do cara pra fazer o cara descer, pra conectar o joelho. Não é só dar a joelhada, mas a fazer o cara dar uma cabeçada no joelho dele. Ele tentou socar, só que aí viu que não ia ganhar nada. Tentou apoiar de novo. Aqui não conseguiu, escorregou um pouco. Amassou um pouquinho a carne para tentar de novo. Foi legal. O cara tá fechado, é o que eu falo. Se o cara estiver fechado na curta distância, ele não vai ter o que fazer. Ele vai ter a defesa, que é os braços, as pernas, as costelas, os órgãos, destruídos em questão de tempo. Ele vai ter mais órgão e ossos destruídos do que o Poatan de fôlego perdido. Isso é fato. E vai ser muito difícil no embalo ele conseguir meter um contra-golpe. Ele em um momento da luta tentou, mas, pô, tentar não é... Foi interessante essa combinação, o cara tá bem fechado. Ele aproveitou o timing, a mão voltou e não tava esperando. O Poatan não esperava esse soco de fato. O Poatan até tomou distância, esse soco da frente aí não... Ele deveria ter avançado, eu vou ser sincero. Esse primeiro soco foi legal. Esse último soco foi um tanto vazio. Se ele avançasse, tentasse uma combinação, o que acontece? Ele teria que usar bastante a mão da direita. Que vamos falar, ele dá um passo pra frente, soca.
Ele teria que ou fazer um cruzado, ou tá com a guarda alta da direita, ou ou ele teria que se fechar ou tomar uma distância para não receber os golpes cruzados, porque o Poatan tem soco em linha, que é o soco reto, tem. Só que ele apesar de ter um alcance ridículo, ele é um lutador que ele se desenvolve muito bem na curta distância. Ele faz uso de golpes de curta distância. Às vezes ele faz no que é quase a longa distância do oponente, é no mínimo uma média distância, pela diferença de alcance. Ele é um lutador de curta no corpo de um cara de longa, vamos dizer assim. Vamos dizer que ele tem essa condição de lutar de forma anômala, de forma atípica. O que acontece? Os cruzados dele, cara, não é porque, ai, o Poatan só tem cruzado. Cara, ele não só tem cruzado não, cacete, ele tem tudo. E o que acontece? Ele tem muita técnica. Não adianta só tu ser brucutu, não adianta só tu ser forte, não adianta só tu ter alcance, tu ter braço, grosso, o que for. Você tem que ter o técnica. O Poatan tem técnica para socar muito bem. Ele opta por não se desenvolver em soco reto, mas ele tem socos, ele tem soco ele tem soco cruzado sinistro demais. Se o cara avançasse de qualquer maneira, o Poatan, eu não tenho dúvidas que o cruzado na mão da frente do Poatan ia fazer miséria nessa situação. Cara, esse direto, eu vou ser sincero, eu quase caí da cadeira. Eu acho que aqui em casa até abalou um pouco. Que maluco, vamos ver. Putz, grila, cara. Não, peraí. De novo. Agora tá no som máximo pra mim. Pronto. Estourei os tímpanos que são fortes. Cara, foi um soco muito forte, de fato. O cara tá na gaveta. O cara tá acuado. Poatan esmurrando. A gente vê que não é a primeira vez. E é a mesma mão que o cara tava antes. A gente vê que no embalo o Alex pressionando. Se o cara tiver vivo, ele tenta fazer isso. Ele tá numa distância adequada para deixar. Mas 1:42 do cronômetro da luta. Tá, eu acho que eu não peguei o momento tão certo para falar. E vamos até diminuir a velocidade. Putz, grila, na hora que eu tava subindo. Na mesma hora que o cara recebeu o golpe, a mão já veio. O Poatan não tava tão atento. E ele tentou usar o ombro. Ele viu o golpe vindo, ele viu... Não o golpe por si só, ele viu, mas ele viu a postura, entendia o que se tratava. Ele sabia qual golpe estava vindo. Ele tentou mover o ombro. Ele conseguiu arranjar a postura para mitigar, jogar um pouco pro lado. O soco conectou aqui, ele conseguiu fazer com que o soco não pegasse tão firme. E também não foi lá um socão nem nada. Putz, grila. Cara, o cara vai dormir com o ouvido zumbindo por uns dias. Esse cruzado foi meio assim, mas o cara tá meio balançado. Porradão. É porque, cara, o cara já tava balançado. Eu não sei necessariamente de fato se afetou o equilíbrio, mas o cara tá muito desgastado. Sinceramente, eu acho que toda pessoa que já treinou luta, tipo, teve questão de desgaste, não só de se machucar, mas de desgaste. Que às vezes tu tá normal e do nada, tu quase desaba. Tu começa a balançar. É o corpo mesmo, não é nem você ser afetado, mas seu corpo tá sendo mais afetado do que tu espera. Pô, esse jab aí foi um jab, o cara aceitou, o cara não reclamou, quer dizer que pediu outro.
O cruzado é interessante. Aqui existiria muita possibilidade pro Alex. Eu acho que ele poderia explorar o chute da perna da frente em combinação com a mão. Ele poderia tentar fazer um chute frontal. Eu vou ser sincero, nessa situação, se os caras estivessem um pouco mais longe, eu poderia fazer um chute frontal para arremessar o cara para outro estado. Mas as cordas não iam dar maior efetividade. Seria um tanto arriscado. Ele tem essa questão de se arriscar um pouco mais do que deveria. E eu vou ser sincero, às vezes poderia até ser o cara se machucar. Então, tem os golpes que às vezes não se vale a pena. É tipo, por exemplo, tem os golpes que em certas situações são ruins, pesados demais. Tipo, tu dá um bate-estaca. Eu vou ser sincero, pessoalmente, apesar de eu adorar chute frontal, tem momentos que eu acho que não é o melhor possível. Às vezes pode parar a luta de forma muito repentina e não tão boa. E às vezes é melhor o cara ficar com a costela chumbada, levar mais 70. E tipo, entrar em um estado de sofrimento muito pior do que o cara levar uma no peito, bater a cabeça, ficar meio tonto, se machucar mal, cair mal no caso. Às vezes é pior e melhor você machucar mais. Caraca, esse cruzado. Ótima combinação. Faço questão de falar como a qualidade dos golpes cruzados do Poatan em nível técnico são excepcionais. Ele tem uma técnica muito similar. O que acontece? A gente poderia variar o cruzado em 3 execuções diferentes. A execução comum, popular e errônea você tá com o braço lá atrás, você pensa, não, deixa eu girar, deixa eu ir lá de trás, aí eu vou soltar ele que nem um macarrão, ele vem de baixo, aí ele vem arco, é meio swing, meio cruzado, é meio, tu não sabe na verdade o que é. O que acontece, ele é um cruzado de longo alcance. Ele é para ser usado na longa. Normalmente ele não conecta nem com a parte, seria dos nós dos dedos. Seria você conectar com o primeiro conjunto de osso dos ossos dos dedos da mão. O normal é você conectar assim. No caso, você conectaria com a palma, com a parte do dedão e tudo. Como é uma luva, tecnicamente socorro. Mas por ter maior execução, alcance, essas coisas, tem uma ótima cadeia cinemática. Mas eu acho que o contato dele, você fazer o contato, você fazer a aplicação de força na hora, ele não é tão bom. Ele é muito forte, mas pelas limitações para ele ter essas características, ele não é o golpe. Tem o cruzado normal, que aí você faz o giro de quadril, você coloca o braço 90 graus para ser paralelo ao solo, seria ortogonal em direção ao solo, você faz ele ser paralelo, você faz esse movimento, aí você conecta assim. O Poatan tem uma execução similar, só que o golpe dele ele faz com que, em vez de conectar seja tão paralelo, ele ainda tá, tipo, se estendesse, após a execução seria paralelo. Ele é um soco que é... Eu vou ser sincero, se eu tivesse webcam, eu ainda vou comprar webcam. Se eu fizesse um vídeo mostrando, eu acho que seria até melhor, mas é um soco meio... parece meio pulado. Você quando vai fazer a execução correta, eficiente do golpe, você, um pouquinho antes de conectar, você já deixou ele paralelo. O Poatan é como se ele adiantasse um pouco e não tem um tempo de corrigir. Então é um soco que não vem com a forma padrão, não é paralelo. E tipo, dependendo de como faça o toque, como tem a questão do contato, mas pode ser forte pra cacete. É porque tu vai depender do timing, da execução, de dezenas de variáveis. Eu diria que potencialmente os mais fortes é tanto o tradicional como essa execução do Poatan.
Por isso ele tem um cruzado muito atípico. O pessoal fala que além deles lutar, hoje em dia não, mas na época que ele tava pra lutar com a Desane, o pessoal falava, ele luta errado, ele luta feio, luta todo zoado, ele não sabe dar chute, que era o calf kick especial dele. Aí não sabe dar low kick. Falavam como se... Na verdade era um calf kick, mas falava, ele não sabe dar low kick. A execução dele é toda feia, toda torta. O pessoal não entende a genialidade. Ele só tem cruzado, nem sabe dar cruzado. Ele sabe, só que tem uma forma própria. Ele é muito mais especializado na própria forma dele do que na forma tradicional, na forma errada. Na verdade, quem critica ele ter um cruzado errado, não sabe dar um cruzado de verdade. É tipo, não sabe, se fosse acertado por um cruzado de verdade, não saberia nem do que se trata, de tão grave que a situação é. E o pessoal também é faludor pra cacete. Cara, é um golpe muito sinistro. Cara, ele tem muita técnica, mas é muito atípico. É muito atípico, é muito estranho. É bom a ascensão de um lutador desse. Tipo, era inevitável o cara chegar nesse nível, o estrelato que ele tem. Mas eu digo, é bom uma ascensão de um cara desse, que as pessoas que não entendem porcaria nenhuma de strike começaram a debater se ele é bom ou ruim. Quase nenhuma propriedade, fez com que se estudasse, entendesse e muita pessoa que entende se pronunciar quanto à execução correta. Então, querendo ou não, houve uma questão de um avanço técnico por conta de não só ele trazer uma variação distinta, mas debater o que é um bom cruzado. E é um golpe muito forte, cara, um golpe muito sinistro. Tá de sacanagem. Cacete. Cara, eu tenho uma raiva do YouTube. Bom chute. Cara, nesse ritmo eu notei que o cara, como ele tava muito reativo, isso eu já tava notando no react, eu não sabia como falar. Mas como ele tava muito reativo, antes ele tava muito reativo, botando no contragolpe, e agora só tá se fechando, o cara já tá muito cansado, o Poatan tá diminuindo o ritmo. Talvez pra trazer o cara pra tentar vir pra ativa. Sim, não deixa de ter isso também, de fato, é uma característica do Poatan. Ele faz o adversário acostumar um ritmo, o cara tenta se adaptar àquele ritmo, depois ele diminui, o cara pensa que tá abafando, que tá arrasando, e depois é pego pelo caçador. Eu acho que o Poatan, se ele não tivesse tão ligado à sua identidade indígena e também à sua persona como caçador, que ele tem dois arquétipos no mundo do MMA, no mundo do combate, de forma midiática. Ele tem o arquétipo do caçador, ele tem o arquétipo do matador. É o sangue frio, o matador sangue frio. Sem risadinha, chega lá, faz história, mata, tá feliz, quase não reage. É tipo poker face do caramba. Ele também tem essa questão do caçador, o cara que é muito violento em questão de causar dano, ele é muito bruto em questão de destruir o oponente. O cara tenta fazer alguma coisa, um contragolpe, e ele contra-golpeia. Não basta ele estar nativa como posição de caça. Se caçador, se a caça tentar se voltar e tentar agir como caçador, ele rapidamente coloca o cara no lugar. Ele tem esses dois arquétipos. Eu acho que se ele não tivesse tão ligado à sua identidade como caçador, sendo ligado à sua identidade indígena, e ele ter essa questão de ser o assassino sangue frio com um cara de uma estátua das Ilhas de Páscoa, cara, facilmente chamariam ele de aranha. Não falando que remete ao Spider, que é o Anderson Silva. Mas eu falo de aranha, da teia da aranha. O Poatan diminui o ritmo, isso é fato. Isso não quer dizer que melhorou. O massacre ainda tá aí. A porrada ainda é firme. Caraca, cara. Cara, meu nariz é pra nuca agora, se fosse eu.
Cara, é interessante essas combinações, mas tem muito a se pontuar. Esse chute eu achei muito atípico. É porque o que acontece? Isso me lembrou um tanto o Savate. Que eu sou. Eu sou. Eu tenho um amor secreto, mais ou menos. Enorme pelo Savate, o kickboxing francês. Que é executado com sapatilha. Vamos. Porque o que acontece? Eles têm. Não só a execução do chute, eu acho que é a modalidade de kickboxing mais prática, até talvez mais do que. Porque o que acontece aqui em Doha, além de ser o chute mais prático do ramo da luta, tem uma variabilidade mórbida, é tipo quase infinita de chute. O Savate eu acho que é tão prático quanto, mas a variedade deles não é muita. Eles lidam muito com o uso do joelho como efeito chicote, trabalhando os chutes laterais. Tem os frontais, mas ainda assim vai ter esse efeito de, de uso do joelho para efeito chicote, para dar continuidade ao movimento. Né? Que nem um chute do Muay Thai. Quem entende o chute do Muay Thai vai entender a alegação que eu estou fazendo. O Savate trabalha muito, mas muito bem o, a parte de chute lateral. É que acontece. Eles têm os low kicks, tem alguns que são pesados, tem alguns que são pisões no joelho. A realidade é que dentre as várias ligações que existe no estilo do John Jones, da academia dele, tem essa influência dos chutes baixos terem uma questão de Savate. Eu não sei se necessariamente alguém da equipe era praticante, mas teve alguma influência do Savate. Indo aqui pro chute. Cara, isso foi muito atípico. Podia ser a perna da frente, ele veio lá de trás. Em vez de ser com a canela, com as costas do pé, ele pegou, mudou um pouco a trajetória para descer. Aí veio na musculatura com o calcanhar. Cara, essa é da cartola. É tipo, já não basta você lutar contra. O cara parece um móvel. Se eu falasse que o Poatan é um móvel, seria um armário 3x4. Mas o cara tem muita quina, cara. Tu bate, tu se machuca. Ele bate, ele te machuca. E às vezes o cara tira da cartola umas muito loucas. Cara, esse chute eu vou ser sincero. Deve ter machucado pra caramba, cara. Boa. Boa porrada. O cara tá tentando. O ruim é que depois de ele dar um contragolpe e tomar distância. Cara, se ele avançasse, eu acho que ele ia tomar um na lata. Ele não consegue fazer frente à pressão do Potan. Mas o cara já se fecha logo de cara. Então é tipo, os cruzados são inevitáveis. O cara lutou de uma forma que, eu vou ser sincero, eu sempre gosto de. Sempre, sempre. Sobretudo quando se trata de lutador que tá começando carreira, tá querendo ganhar espaço, eu faço muita questão de enfatizar. Eu não enfatizo isso quando é lutador de alto nível. Porque às vezes o cara já tá com. Tá, tem que se adaptar, tem que criar uma estratégia para cada lutador, mas às vezes ele já tá com o estilo ali. Cara, eu, por exemplo, eu fiz o Anaso Grabber, do Krebekoi, que foi o vídeo sobre o campeão do Pena. Eu acho que era do Pena. É do Pena do Rising. Cara, é muito sinistro. O que acontece? Ele é um ótimo trocador. Eu vou me segurar pra é um vídeo mais futuro que eu quero fazer. Mas a gente vê que tem uma qualidade de porrada muito boa. Ele não é um lutador que bate firme, não bate forte, não tenta se impor na força. Ele luta muito bem, ele tá no lugar que é uma região que os kickboxers e os sportsers são de elite. Tem uma Todos os lutadores, mesmo os mesmos, eles têm uma qualidade ridícula de striking. Então ele faz frente e ele é muito bom na questão da submissão do Western. Sobretudo do grappling. No grappling dele, cara, eu acho que ele é quase o Charles
do Rising. Cara, tem 21 finalizações. É tipo, é o Charles mesmo. Mas o que ocorre? A forma como ele lutou é muito difícil para ele, arriscado ele tentar evoluir na especialidade dos outros. E o que acontece? Ele ganha na própria especialidade. Ele se aproveita do jogo dos outros para fazer frente, para depois impor o dele. E e funciona. É tipo, não seria justo tentar, ainda mais que eu sou um analista pela parte do strike, falar, devia ter feito isso, aí pode melhorar isso. Não necessariamente, não precisa, cara. É um tanto indiferente. É indiferente. Eu acho que na verdade seria até besta da minha parte fazer esse tipo de sugestão, mas cara, nessa luta daí do Bayrak, ele tá tão passivo que eu não consigo pensar no que ele poderia fazer e não mostrou nada. Não mostrou nada. A única coisa que ele mostrou é o que ele poderia fazer quando quando tá sendo pressionado. É dar um low kick, tentar, e quando tá recebendo soco, tentar com a mão direita por cima do último soco do Poatan. Tipo, se não fosse de alto nível, eu poderia até tirar um esforço, criar uma linha de raciocínio, um caminho. Mas primeiro, é gringo que não vai nem me escutar. E outra, cara, o cara tá em um nível. A diferença de nível para com o Poatan tão alta. O cara tá tão abaixo do Poatan que eu não sei. Não sei se seria alguma linha. É que nem. Eu fiz um vídeo. De que. Eu acho que é do Reason mesmo. Devia ser do. Não, não sei se era do Reason ou do One. Era um kickboxer, cara. Ele tava tão à frente do adversário, mas ele tava num nível tão mais alto que eu não conseguia pensar numa possibilidade de vitória. O que o cara poderia fazer, tipo, o adversário fazia tudo melhor. Eu vou nem falar mais nada até interromper até a luta acabar. Não, vou falar, mas o cara tá tentando mais, pelo menos. Destruindo minha promessa, mas ainda assim eu falei que não ia parar, mas aqui a gente viu quase todas as situações. O momento que o Alex viu que ia ser bom jab, o cara tentando reagir mais, o cara sendo pressionado. Que cruzadaço. Cara, eu vou diminuir a velocidade pra mostrar. Eu vou diminuir bastante. Oxe. Eu vou diminuir bastante mesmo pra gente não precisar voltar. Em 20% da velocidade original. O soco aqui já ferrou muito. Já ferrou muito. O que acontece? O cara golpeou no corpo, que foi uma coisa um tanto nova. Ele achou que ele conseguiria contra-golpear em cima. Aí se ferrou muito. Porque o que acontece? Todos os contragolpes que ele conseguiu, tá, todos não, mas a maioria dos contragolpes eficientes, conectou, foi dessa mão daqui. Ele não poderia tentar fazer frente a essa mão. Ele teria que tentar fazer frente a essa. Aí quando ele soltou da guarda, o soco mais conectou tão fundo no nariz. Não pode nem falar que foi errado, que foi no sinal, não. Essa execução foi antes. Eles começaram isso antes. Cara, nocaute no momento em que acaba o round. E eu acho que é só aquele Bob mais similar que eu lembro de assistir aquele Bob Green contra o Tony Ferguson. O cara o cara fechou o pescoço do Tony na mesma hora que acabou a luta. Eu lembro que eu tinha postado que o Bob Green, tipo, pra mim era muito óbvio que o Bob Green ia ganhar.
com segurança eu falei que ia ser por submissão ou nocaute. Aconteceu no exato segundo que ia acabar. Eu quero ir pro momento que mostra o replay do nocaute novamente. O ângulo diferente vai ser bom. O cara tentou conectar o soco e foi. Eu acho que vai mostrar mais próximo o zoom, se lembro bem. É isso. Bem, ficou longo pra caramba. E eu vou ser sincero, bem nos moldes bem iniciais que eu fiz, as análises, bem longas, bem estudadas, muito amplas. Uma coisa que eu tô voltando com o canal, tô voltando à atividade, nunca abandonei o canal. Eu sempre estudei para trazer mais conteúdo, para trazer qualidade. A faculdade estava me destruindo em questão de horário, mas ainda assim tô com o semestre bem encaminhado. Então nada mais justo que eu voltar com o canal. Eu antigamente, quando eu tô nativa, muito nativa, com muita atividade, eu costumo seguir uma linha de raciocínio. E se eu já estabeleci e desenvolvi em um vídeo, eu não preciso todo vídeo ficar desenvolvendo e perdendo 10, 15, 50, 90 minutos falando. Eu acho desnecessário por minha parte. Mas se eu tô muito tempo sem fazer vídeo, é muita sacanagem eu tentar referenciar um vídeo de 2, 3, 5, 6 meses atrás. E outra, eu lembro de todos os vídeos que eu gravei. Eu lembro exatamente como eu tava fazendo os vídeos. Eu lembro que eu tava falando, a linha de diálogo, a maioria das falas. Mas eu lembro dessas coisas, mas eu não lembro de forma pontual. Então, às vezes eu posso referenciar um vídeo errado. Então, nesse momento inicial, até eu voltar a estabelecer o conteúdo, eu vou desenvolver muito. Quando eu achar que eu já posso me remeter anteriormente a essa nova temporada, aí os vídeos não vão ser tão longos. Mas esse foi longo pra Dedéu e eu não acho que tenha sido ruim. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar pra espalhar a palavra platânica por aí. Não deixem de se inscrever no canal do Viciado em Lutas, analista de combates e Viciado em Refrigerante. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero chegar até 100 inscritos até o final do ano. Ajudem aí, não me forcem a criar 25 contas, que eu acho que isso é sacanagem. Chama seus amigos pra se inscrever no canal. Pede pra eu fazer vídeo que eu faço pra amigo. Pra inimigo não. Pra uma certa luta que você queira ter uma análise técnica. Analista de kickboxing, muay thai, karatê, boxing, MMA. Com ênfase sempre no striking. Nas outras eu só me viro pra entender. Não deixem de comentar. Se vocês não estiverem satisfeitos com o vídeo ter sido tão longo, não deixem de comentar. Eu vou aceitar as críticas, tentar mudar. Se você acha que o like se vale, não deixe de dar o likezinho. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso.